Imagine o início da década de 1980. Jovens saudáveis começam a adoecer de formas inesperadas. Famílias, amigos e comunidades inteiras enfrentam o desconhecido. A princípio não haviam respostas, apenas medo e incerteza. Foi nesse cenário que o mundo começou a perceber a chegada de uma nova pandemia, o HIV. No último vídeo, nós exploramos os direitos das pessoas que vivem com o HIV e nós discutimos como a informação, a empatia e a conscientização são ferramentas poderosas para combater o preconceito e garantir a dignidade e equidade para todos. Hoje nós vamos mergulhar nas origens dessa questão, entendendo como o HIV surgiu e se tornou uma das pandemias mais desafiadoras da nossa história. Nós vamos conhecer a jornada científica por trás da descoberta do vírus, entender como ele interage com o corpo humano e como a sua transmissão entre espécies nos levou à crise global que enfrentamos até hoje. Prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço para a gente poder desvendar os segredos por trás dessa doença que transformou o mundo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Doenças infecciosas emergentes continuam a representar uma grande ameaça à saúde global. E sobre esse tópico, nós já temos uma série de vídeos aqui no canal falando sobre a expansão global da zoonose, nós temos uma live conversando sobre isso, e um vídeo também falando sobre 3 grandes pandemias da história da humanidade. Depois você confere lá esse vídeo que é bem legal. Nesse cenário, o HIV e a AIDS, ele é classificado como uma das doenças mais importantes que surgiram no século passado. E novamente é importante a gente destacar e ponderar que o HIV é o vírus responsável pela infecção. A AIDS é a doença decorrente da infecção pelo HIV quando ela não é tratada, e aí a doença progride e aí ela afeta vários sistemas, principalmente o sistema imune do corpo, e aí essa debilidade que causa no sistema imune leva a uma série de outras doenças que passam a infectar aquela pessoa e ela pode vir a óbito nesse cenário. Então é importante distinguir: HIV é uma coisa, AIDS é outra coisa. A AIDS é o final da infecção quando a pessoa não fez o tratamento. E vamos entender então o início da pandemia da AIDS. Em 5 de junho de 1981, o relatório semanal de morbidade e mortalidade dos Centros de Controle de Doenças de Atlanta, na costa oeste dos Estados Unidos, relataram alguns casos de patologias oportunistas, de doenças oportunistas, em jovens homossexuais masculinos que antes eram saudáveis. Quase 4 décadas depois desse momento, estima-se que cerca de 80 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo desde o início de uma epidemia que se transformou em uma pandemia, e acredita-se que cerca de 36 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência de doenças oportunistas relacionadas à AIDS. O rápido aumento de casos de AIDS observados nos Estados Unidos no início da década de 80 possibilitaram identificar populações específicas na qual a doença estava se manifestando com maior intensidade. Neste primeiro cenário, nesse primeiro momento, lá no iníciozinho da década de 80. E as pessoas que estavam sendo mais afetadas nesse primeiro momento eram homossexuais masculinos, homens também que fazem sexo com homens, viciados em heroína, hemofílicos, pessoas transplantadas, e também haitianos. E todas essas doenças em inglês, homosexual, o heroin, o haitiano e esses hemofílicos são todos iniciando com H. E daí esse nome que passou a ser dado a essa doença, que ainda era desconhecida naquele momento, como a doença dos 4Hs, ou também em alguns locais conhecido como a doença dos 5Hs. Essa formação apresentava um panorama social para a AIDS baseado em um tipo de sexualidade, a homossexual, um viés de raça e etnia, a negritude e a latinidade e um gênero masculino. E é importante destacar que essa classificação dessa doença como sendo chamada de a doença dos 4H é extremamente estigmatizante e ela causou um imenso problema de segregação dessas pessoas, de perseguição e das falas como sendo a doença da peste gay,
do câncer gay, que é o castigo divino, e várias outras coisas que aconteceram nesse primeiro momento. Nessa década de 80, então, começou-se a se entender mais sobre aquela nova doença e percebeu-se que haviam algumas principais transmissões que a doença estava se espalhando. A primeira delas era a transmissão sexual, a transmissão sanguínea, principalmente entre usuários de drogas injetáveis, também indivíduos transplantados, porque na época não estava sendo feito testagem, não sabia que essa doença existia ainda, então muitas pessoas acabaram sendo infectadas por transfusão de sangue ou de transplantadas. A questão do porquê os haitianos, nesse momento, permanecem em grande parte sem resposta, e nós vamos voltar a esse ponto um pouco mais para frente no vídeo, mas as pessoas mais vulneráveis, principalmente imigrantes haitianos, nessa década de 80, eram muito impactados pela AIDS nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, numerosos casos de AIDS também começaram a ser observados em vários países do continente africano, principalmente na região do Zaire, hoje em dia conhecida como a República Democrática do Congo, e também em países vizinhos dos Grandes Lagos, como Burundi, Quênia, Uganda, Ruanda e Tanzânia. E também começou a observar muitos casos no Caribe, particularmente no Haiti. Além disso, durante esses primeiros anos da epidemia, casos de AIDS foram diagnosticados na Europa em pacientes originários desses países africanos, particularmente nos países da França, Bélgica e Inglaterra. Em meados da década de 80, a epidemia parece ter tido dois rostos para as pessoas naquele momento. Por isso acabou surgindo esse estigma, né? Estava restrita, de certa maneira, a algumas pessoas, a certas populações, ou então ligado a certos comportamentos de risco, principalmente aquela questão das trocas do uso de seringas compartilhadas nos casos de uso de injetáveis. E esses problemas que a gente está descrevendo aqui, nós vamos aprofundar em alguns deles um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. E como que esse cenário caótico em que as pessoas não conseguiam ainda saber o que era aquela doença, como ela funcionava, quando que isso começou a melhorar um pouco? Foi a partir do momento em que se desenvolveu os testes de detecção. O desenvolvimento dos testes de diagnóstico para a infecção pelo HIV, que surgiram em meados da década de 80, permitiu estimar tanto a carga, a quantidade de pessoas que estavam sendo infectadas e a dinâmica da epidemia também. Os primeiros testes de diagnósticos, eles analisavam, né, o sangue por meio dos testes de ELISA e levaram à detecção de anticorpos contra o HIV no sangue, principalmente mais precisamente no soro ou no plasma. O que percebeu-se nesse momento era que a presença dos anticorpos do HIV era um marcador infeccioso importante e que, se a pessoa era soropositiva, ela tinha infecção pelo vírus. Além de estimar a prevalência do HIV em várias populações, uma das vantagens das abordagens que buscavam entender essa dinâmica da doença, essa soroepidemiologia, residiu na possibilidade também de voltar atrás no tempo, procurando a presença dos antígenos para o HIV em amostras de soro ou amostras de plasmas coletados anos antes dos primeiros casos aparecerem e que estavam congeladas em coleções biológicas de testagens que foram feitas anteriormente. E dessa maneira procurar entender a data de surgimento e de disseminação do vírus. As análises retrospectivas dos soros congelados que foram obtidos a partir de homens que fazem sexo com homens, em contextos de ensaios clínicos de vacinação contra a hepatite B, observou que já em 1978 havia o surgimento e disseminação do HIV em 3 cidades afetadas bem no iniciozinho da epidemia, principalmente onde foi detectado, né, São Francisco, Nova York e Amsterdã. Esses dados sugerem claramente o surgimento do HIV no final da década de 70 e o início da década de 80, particularmente na comunidade gay norte-americana,
nessas primeiras testagens que foram realizadas, né, que havia esses sangues congelados, com uma prevalência nessas comunidades de 14% em São Francisco e Nova York em 1980. E depois houve a subsequente chegada do HIV na Europa. Estudos soroepidemiológicos retrospectivos também semelhantes realizados no continente africano mostraram que o HIV já estava muito presente no continente em 1980, em populações com alto risco de infecções de várias cidades da África Equatorial, particularmente com uma prevalência alta em 1975 e 1985. O vírus provavelmente circulou em um nível baixo na população humana na África Central na década de 70 e depois passou por uma difusão extremamente rápida na segunda metade da década de 70 ainda, e depois ela chegou no mundo ocidental, primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa. E como é que o vírus do HIV surgiu? Para que os pesquisadores pudessem entender o surgimento do HIV e se realmente entender se ele surgiu primeiro no continente africano e depois se espalhou para o resto do globo, era necessário entender de onde exatamente o vírus vinha. A hipótese de transmissão entre espécies de macacos para o ser humano foi apresentada já em 1985, quando um vírus muito próximo ao HIV foi identificado em macacos em cativeiro. E vale reforçar que nós vamos fazer um vídeo só sobre esse tema aqui no canal, e por isso não deixe de se inscrever aqui para quando esse vídeo sair, que nós vamos explorar muito detalhadamente essa hipótese, e aqui a gente vai dar só uma pinceladinha. O primeiro vírus símio identificado, que foi chamado de CIV-MAC, o vírus da imunodeficiência símia, ele foi isolado de macacos num centro de primatologia da Nova Inglaterra. Mais tarde, descobriu-se que a espécie de macaco que foi identificado esse vírus, ele não era o hospedeiro natural desse CIV, desse vírus, mas sim que esses macacos deste centro de primatologia tinham sido infectados em cativeiro por macacos de outra espécie, Cocciops ax, que era um pequeno macaco nativo da África Ocidental. Numerosos estudos, então, foram realizados para identificar as espécies de primatas que poderiam naturalmente transportar esse vírus, o CIV. Tornou-se evidente que muitas espécies de macacos eram portadoras saudáveis do CIV e de outras variantes do vírus, que elas eram interrelacionadas, mas eram diferentes, dado que cada espécie de macaco provavelmente ela evoluiu com o seu próprio tipo de CIV, com a sua própria variante do vírus. No entanto, apenas macacos do continente africano foram identificados como portadores do CIV, uma vez que até agora nenhum desse grupo de vírus que a gente chama de lentivírus relacionado foi isolado em macacos cujo habitat natural está fora da África, seja na Ásia ou nas Américas. Dessa maneira, a provável origem do vírus africana foi confirmada. A razão mais provável para as transmissões de macacos para humanos consistia de uma exposição durante a caça destes primatas. Aqui nesse mapa nós temos algumas representações esquemáticas da jornada do HIV-1 desde a sua emergência até a disseminação pelo mundo. No mapa nós temos a transmissão começando pelos chimpanzés para o ser humano na região sudeste dos Camarões, para a região de Kinshasa e também para a região de Brazzaville. Depois a gente tem a disseminação para as regiões nordeste e sudeste da República Democrática do Congo e depois para os países vizinhos, que a gente tem evidenciado pelas setas verdes e pelas setas pontilhadas verdes. As setas pontilhadas de azuis correspondem à propagação do subtipo B do HIV-1, que se espalhou para outros países como a região do Haiti, e também a gente tem a entrada dele em Nova York, Los Angeles e São Francisco. Segundo essa hipótese, a epidemia de HIV e da AIDS ocidental apareceu inicialmente nos Estados Unidos e ela foi devida no início ao subtipo B do HIV-1. As circunstâncias do surgimento e da disseminação dessa forma ocidental do HIV, do subtipo B, foram elucidadas por meio de análises filogenéticas e também por meio da história das pessoas, migrações e desenvolvimentos sociais. Nós vamos entrar aqui agora na controversa hipótese da disseminação do vírus do HIV a partir da região do Haiti. A hipótese de que o Haiti pode ter tido um papel importante da epidemia do HIV
foi apresentada no início da epidemia norte-americana, principalmente devido à frequência de casos de AIDS no Haiti e entre os haitianos que residiam nos Estados Unidos na década de 80. E isso levou a inúmeras práticas discriminatórias contra as pessoas haitianas. E agora nós vamos entrar um pouquinho na descrição de uma hipótese que avaliou a análise filogenética aprofundada de variantes do HIV-1 que circularam no Haiti e nos Estados Unidos no início da pandemia da década de 70, em comparação com um grande número de sequências disponíveis de cepas do sorotipo B, subtipo B de HIV, que se espalharam por todo o mundo de 1981 a 2001. E nessa hipótese eles apontam que as primeiras estirpes haitianas elas teriam se agido como um intermediário entre as estirpes do tipo B, que eram as africanas, consideradas ancestrais, e essas do tipo B, que são consideradas modernas, que se espalharam pelos Estados Unidos e Europa. Da África Central, o HIV poderia então ter atingido o Haiti na segunda metade da década de 60, seguido para Nova York, cerca de 1972, e então partido para a Califórnia. Nessa hipótese, a explicação mais provável para a migração do HIV-1 do Zaire para o Haiti, apresentada no artigo de Barin, é que, a partir da década de 60, várias centenas de haitianos vieram para o recém-independente Congo para servirem como, que na época tinha acabado de atingir a sua independência, para agirem como executivos de língua francesa, sejam como professores, administradores ou mesmo médicos. E numa fase posterior, algumas dessas pessoas retornaram ao Haiti e estavam levando consigo o HIV para o seu país. Na década de 70, após a efervescência do movimento hippie e que levou uma maior liberdade sexual, principalmente aqui nessa hipótese que a gente já vê a questão do estigma sendo trazida aqui, né? Que o turismo sexual, particularmente sexual gay, nessa hipótese teria se desenvolvido no Haiti devido à proximidade geográfica e à presença de norte-americanos naquela região, e isso acabou levando a um caldeirão que teria dado início e expansão do HIV naquela região. Quando chegou aos Estados Unidos, o HIV encontrou circunstâncias excepcionalmente favoráveis no contexto na qual as pessoas estavam vivendo, seja pela via de sexual super fácil, pela questão da liberdade sexual que as pessoas tinham naquele momento, e não que a liberdade sexual seja um problema em si, gente, tá? É só que, como havia essa liberdade sem a questão da importância dos preservativos, a gente tinha um cenário ideal para o surgimento de uma IST, que foi o caso do HIV, né? Também havia sanguínea, principalmente pelo compartilhamento de drogas injetáveis, porque as pessoas que estavam fazendo uso de drogas recreativas compartilhavam seringas e acabavam se infectando. E também as pessoas que precisavam de transfusão de sangue ou de órgãos, que naquele momento ninguém sabia que existia essa doença, então acabaram recebendo órgãos e sangue que não eram testados, que nem sabia que da existência dessa doença. E aí, nesse momento, a gente tem novamente a questão lá que as pessoas chamavam de a doença dos 4Hs, porque tudo tem relação com condições que eram começadas com H. É importante pontuar que os autores Papua e colaboradores, em 2008, publicaram uma carta questionando a associação do Haiti ao surgimento da AIDS nas Américas. Segundo os autores, a epidemiologia da AIDS no Haiti refutaria as alegações de Gilbert e colaboradores que propuseram essa análise filogenética em 2007, que a gente descreveu aqui. Eu achei importante pontuar isso porque, como eu não encontrei outros artigos refutando o trabalho de Gilbert sobre a origem do HIV-1 em relação ao Haiti, e essa ponderação que eu encontrei foi feita em artigos no aspecto mais social e dos grandes impactos sociais de preconceitos, de práticas discriminatórias e de segregação, porque o impacto da notícia de que o HIV teria originado nas Américas a partir do Haiti teve um impacto gigantesco em como as pessoas enxergavam os haitianos, porque as pessoas começam a enxergá-los como pessoas portadoras de doenças, a segregá-los, a demiti-los,
E isso tudo reforça mais uma vez a importância dos direitos humanos quando a gente está tratando dessa doença do HIV. E vamos entrar, para nos aprofundar aqui agora, na descoberta do HIV em humanos. Em 1981, os primeiros casos relativos a jovens homossexuais com linfócitos T em deficiência foram relatados nos Estados Unidos. E essa diminuição de linfócitos T tornou esses homens suscetíveis a infecções oportunistas, que levaram à sua morte. E essa condição seria mais tarde conhecida como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Os linfócitos T fazem parte do nosso sistema imune e eles desempenham um papel importante na imunidade mediada por células, que é a defesa contra infecções causadas por micro-organismos que vivem dentro das células. E eles atuam de forma específica, induzindo a autodestruição de células que foram invadidas por vírus, bactérias, ou que sejam danificadas ou que sejam células cancerígenas. Os linfócitos T, eles se diferenciam em alguns subtipos, de acordo com a sua função. Os linfócitos T citotóxicos, que são os CD8, eles eliminam células infecciosas ou neoplásicas. Já os linfócitos T auxiliares, que é o CD4, também chamados de células TH, eles ajudam as células B e as outras células T na resposta imune que eles vão dar, agindo como auxiliadores, né? Estão ali dando uma mãozinha para as outras. Os linfócitos supressores, que são as células TS, inibem a atividade de células B e regulam a maturação das células sanguíneas da medula óssea. Já os linfócitos, que são chamados de Natural Killers, as NKs, são um tipo de células T, de linfócitos T, que levam à morte das outras células. E os linfócitos de memória, os CD45, que são células que reconhecem antígenos e podem permanecer no corpo por muitos anos. E é importante a gente entender sobre as células T, porque é justamente as células T que são afetadas pelo vírus do HIV. Lá em 1980, os primeiros retrovírus humanos foram descobertos justamente em células T, de pacientes que tinham um tipo de leucemia que estava associada a uma replicação anormal de células T no corpo, que levava a essa anemia. As funções e os números de células T no corpo são severamente impactadas nas pessoas com AIDS. Dessa maneira, os cientistas nesse momento, na década de 80, ponderaram que seria um vírus, um retrovírus, que estaria preferencialmente infectando células T e ele que seria o responsável por causar a AIDS. Os retrovírus, eles são vírus que a gente chama de envelopados, né? Eles têm um envelope que recobre lá o seu material genético, que não é DNA, mas sim RNA. E esse envoltório que eles têm, eles pegam para eles das células que eles estão parasitando, e eles têm uma coisa que diferencia ele dos outros vírus, que é o que a gente chama de enzima transcriptase reversa. O que essa enzima basicamente ela faz? Ela faz com que a fita desse vírus, que é de RNA, ela seja transcrita em DNA. Porque normalmente no corpo, o que acontece? Primeiro lê o DNA e depois esse é convertido em RNA. Quem faz esse fluxo reverso é essa transcriptase reversa, que faz o sentido contrário. E esse tipo de enzima é o que caracteriza os retrovírus. Neste cenário que a gente está falando aqui, as técnicas que foram desenvolvidas durante os trabalhos de vírus do tipo retrovírus em animais e humanos, eles foram essenciais para testar essa hipótese de que tinha um retrovírus que infectava células T e era ele o responsável pela AIDS. Os cientistas eles já tinham otimizado as condições in vitro para poder cultivar as células T humanas e que permitisse a replicação de vírus dentro delas. Eles desenvolveram essas técnicas sensíveis para detectar então o que? A transcriptase reversa, que era justamente uma enzima que só existe em retrovírus. E dessa forma eles conseguiriam identificar, sem que houvesse esse conhecimento, demoraria muito mais tempo para identificar o HIV. E que demoraria muito mais tempo para a gente poder também desenvolver os antirretrovirais
que tratariam as pessoas infectadas com o HIV e evitariam muitas mortes. Em 1983, a equipe de Luc Montagnier, no Instituto de Pasteur, em Paris, descobriu o HIV-1. Usando técnicas estabelecidas, eles cultivaram as células T, e essas células T elas foram cultivadas a partir de uma biópsia de um linfonodo de um paciente francês homossexual de 33 anos, que ele tinha os sintomas que eram comuns de aparecer antes do início da AIDS, que é o que é chamado posteriormente de pré-AIDS, que é a linfadenopatia. E o que é a linfadenopatia? Ela é uma condição em que os nódulos linfáticos eles aumentam de tamanho, de consistência e de número, e normalmente eles ficam bem inchados, é o que a gente chama de íngua. Como os linfonodos eles participam da resposta imune do corpo e também eles são relacionados a uma grande quantidade de doenças infecciosas e inflamatórias e também de cânceres, tudo isso pode estar relacionado ao seu aumento. No estudo dessa equipe, eles descobriram que nas amostras que eles estavam cultivando, eles encontraram a transcriptase reversa e aí eles perceberam que tinha um retrovírus ali naquele paciente. O virologista Luc Montagnier, desta equipe, juntamente com a cientista francesa que fazia parte da sua equipe, Françoise Barré-Sinouse, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2008 pelo isolamento e caracterização do HIV. Em 1984, Robert Gallout, do Instituto Nacional de Câncer de Bethesda, em Maryland, isolou o HIV-1 de um grupo maior de pacientes. E ele sugeriu que esse vírus era o responsável pela AIDS. E eles isolaram o vírus de 48 pacientes que tinham sintomas de pré-AIDS e que estavam doentes com a AIDS. Depois de testar vários tipos de células, eles perceberam que a célula que permitia a entrada do HIV era o linfócito T. E em menos de 2 anos, pelo menos 3 grupos isolaram o HIV-1, mostrando a associação de que era o HIV-1 que era o causador da AIDS. Cada grupo, inicialmente, deu um nome diferente a esse vírus, com base nos sintomas dos pacientes da qual aquele vírus foi isolado ou as semelhanças que ele tinha com outros vírus. Na época, o HIV-1 era chamado de vírus associado à linfadenopatia, ou então de vírus da leucemia de células T humanas do tipo 3 e também de retrovírus associado à AIDS, além de vários outros nomes. Em 1986, um grupo de cientistas sugeriu que o nome HIV-1, que é o nome que a gente conhece o vírus até hoje. E neste cenário todo de pesquisas que a gente veio falando aqui, de descobertas, tanto da descoberta do vírus nos animais, quanto a descoberta do avanço da doença, de testagem de medicamentos, de poder ser isolado o vírus, tudo isso são papéis muito importantes na história do HIV, do combate ao HIV. E neste cenário nós temos um marco importante, que é o PEPFAR. O PEPFAR ele foi anunciado pela primeira vez durante o discurso sobre o Estado da União de 2003 pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. E esse plano, que é chamado de o Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da AIDS, que é o PEPFAR, possui hoje mais de 20 anos de lançamento. O PEPFAR ele é considerado o maior compromisso de qualquer nação para lidar com uma única doença no mundo, acreditada não apenas para salvar milhões de vidas, mas também para ajudar a mudar a trajetória da epidemia global da AIDS. O PEPFAR mudou drasticamente o panorama da resposta global ao HIV. Outro aspecto importante que a gente tem que considerar é a qualidade de vida dos pacientes com HIV, porque a qualidade de vida é considerada um fator prioritário na saúde de vida. Desde 1996, com a otimização, a adesão à terapia antirretroviral, a TAV, e isso ocorreu porque os países começaram a investir dinheiro para que os medicamentos pudessem ser acessíveis e gratuitos. Isso permitiu com que a realidade da doença do HIV passasse de ser uma doença incurável, que levava ao óbito por meio da AIDS, para uma condição de saúde crônica,
que permite com que as pessoas convivendo com o HIV não desenvolvam a AIDS e tenham uma qualidade de vida e possam ter uma vida como a de qualquer outras pessoas, sem um agravo na sua condição de saúde. A história do surgimento da AIDS e da sua pandemia subsequente é uma ilustração das consequências da evolução da espécie humana e do seu frágil equilíbrio com o meio ambiente. Um evento inicial de contato com outras espécies permitiu a transmissão do vírus símio aos humanos. As coisas talvez pudessem ter permanecido somente nesse contato inicial, mas durante o século XX, seja por meio de exploração de recursos naturais, desmatamentos, migrações de populações, altas concentrações urbanas, essa intensa liberdade sexual que as pessoas não tinham antes, e no caso, não havia as pessoas não tinham noção ainda da importância do preservativo para a preservação de doenças. Tinha até essa noção, mas não tanto quanto a gente tem hoje em dia. O uso de drogas recreativas injetáveis e essa troca de países rápida mudou a situação do mundo. E isso facilitou também a propagação da AIDS e também de várias outras doenças. Depois, se você não viu o nosso vídeo falando sobre a expansão, sobre 3 grandes pandemias, então confere esse vídeo lá que a gente detalha algumas coisas sobre isso. Compreender a história do HIV e a sua evolução não é apenas sobre a ciência, é sobre a humanidade. Cada avanço, cada descoberta, cada passo dado ao longo dessa jornada foi fundamental para garantir os direitos, o respeito e o cuidado com as pessoas que convivem com o vírus. O estigma, que começou com medo e ignorância, ele ainda existe em várias áreas e, como nós vimos ao longo desse vídeo e no vídeo anterior, quando nós falamos dos direitos das pessoas convivendo com HIV, é a empatia e o conhecimento que são as armas mais poderosas que a gente tem na luta contra o HIV, contra a AIDS e contra também o preconceito. O caminho até aqui ele foi longo e desafiador, mas o mais importante é que com o conhecimento nós conseguimos transformar a realidade das pessoas convivendo com HIV. E a luta continua. Por mais que a ciência tenha feito progressos notáveis, é nossa responsabilidade coletiva garantir que ninguém seja deixado para trás e que todos tenham acesso aos direitos e aos tratamentos que merecem. E espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Não deixe de se inscrever aqui, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar mais sobre a origem do HIV e também sobre como a doença funciona, como ela afeta o nosso corpo, e sintomas, e como ela progride até chegar na AIDS propriamente dita, porque a pessoa pode ter o HIV e isso, se ela tiver a carga indetectável, ela não vai transmitir, como a gente já comentou aqui. Então, se você quiser entender mais sobre esses aspectos, deixe de se inscrever. Eu vou deixar indicado aqui o vídeo anterior, quando nós falamos um pouquinho mais sobre os direitos das pessoas vivendo com HIV. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!